Hoje vamos fazer uma live especial falando exclusivamente sobre diabetes, a pedidos, né? E eu achei bem bacana abordar, falar sobre as vitaminas, minerais, fitonutrientes, né? Que podem aí auxiliar na prevenção, no controle, né? Que vão agir aí bem beneficamente aí, né? Na diabetes. Então vamos lá, vamos falar da nossa empresa maravilhosa, NBN Living, que tem uma experiência aí de 30 anos no mercado, com seu laboratório próprio, né? Com as certificações a nível mundial, uma equipe técnica, científica por trás de tudo isso, que são químicos, nutrólogos, médicos, biólogos que estão aí para nos trazer, né, o que há de mais moderno, a tecnologia de inoxidil aprovada, que eu vou estar, né, eu gosto sempre de mencionar, de explicar o que significa isso, os procedimentos orgânicos, né, que a nossa matéria-prima é toda orgânica, 100% natural e de origem do local. Isso é muito importante, é muito benéfico para a nossa saúde, é algo natural. Tá? E o nosso plano de negócio generoso, com residual aí de 75%. Nossa empresa está em expansão mundial e ela é uma companhia aí global. Aqui temos os logotipos, né, dos nossos laboratórios, que é Herbolares Internacional com anexo Chifarma. Tá? Então, eu gosto sempre de falar, de mencionar algumas informações importantes, tá? Então, com mais de 1.000 produtos aí de sucesso da NBN, né, o Genexidil foi um estudo onde se juntaram os melhores componentes, né, dos produtos e produziram somente um, que foi ele, né, que já está aí no mercado há 4 anos, fazendo muito sucesso, beneficiando muitas pessoas, tanto na saúde física como na saúde financeira. Aí envolve aí uma saúde emocional, né? Tem muitas coisas envolvidas. Ele está aí desde 2018. Tá? E essa tecnologia genoxidil homologada, né? Ela está aí em todo o mundo, com 5 processos que vão atuar nos 5 sistemas por vias metabólicas diferentes. Vocês vão perceber aí, durante a minha live, que eu vou citar todas situações que vão envolver todos esses sistemas, para vocês verem como que, né, a diabetes, né, como todas as doenças, vocês conseguem, né, mover, ajudar a prevenção, né, ajudar a mudar algumas situações com esses nossos sistemas que são atuantes aí de inoxidil, que é o desintoxicante, antioxidante, antidade, imunológico e a nutrição celular. Então, vamos lá, pessoal. A tecnologia aprovada de inoxidil é muito importante vocês saberem o que significa, né? E o que significa? Que por 36 horas, por mais de 36 horas, os nossos cientistas, eles aplicam aí 5 processos confidenciais a todos os ingredientes, né? Que são processos o quê? Aprovados, padronizados para todos. E independente, né, dos fitonutrientes indicados aí pelo Ministério da Saúde de cada país, os depoimentos e os benefícios, eles vão ser semelhantes em todo o mundo, tá? Então, isso realmente é o que há de mais moderno, né? Desenvolvendo fórmulas que funcionam aí, né? Nessas diferentes sistemas e diferentes vias metabólicas, tá? Então, pessoal, a qualidade, gravem isso, a qualidade e a potência dos produtos são aqueles processos que eu citei lá agora, que são realizados lá no México. Tá? E isso é feito, né, a nível mundial, tá? E um desses processos é a nanotecnologia, que a molécula é trazida aí ao seu mínimo tamanho possível, né? Ela é reduzida ali e assim potencializa os seus efeitos, melhora a absorção, né? A absorção é muito mais rápida. Isso é só benefícios. Tá? Então, sempre tendo muita atenção que nós da NBN Living não fabricamos medicamentos, nós não curamos nenhuma doença. Isso funciona baseado no princípio que quando você dá à célula o que ela necessita, elas vão se curar, né?
Então, quando nós nos curamos, isso não tem um milagre, existe uma explicação científica. É o fato que quando você aumenta a sua glutationa, diminui seus radicais livres, e aí nossos tecidos e órgãos começam o quê? A trabalhar menor. Tudo isso vem do quê? Da regeneração celular, vem o quê? A recuperação celular. Então, o genoxidil, né? Ele trabalha a nível celular, tá? Então, ele recupera, ele regenera as nossas células. Então, vamos lá hoje falar um pouco sobre diabetes. Eu coloquei aqui uns conceitos importantes, porque eu também vou mencionar isso durante a live, para vocês saberem mais ou menos, né, uma explicaçãozinha para... Eu acredito que muitas pessoas, né, quem tem diabetes já tem uma noção, já sabe o que é isso, mas eu vou dar uma explicaçãozinha para vocês. Então, vamos lá. Síndrome metabólica. O que é síndrome metabólica? É um conjunto de sinais e sintomas, tá? Que é descrito lá desde a década de 1960 e atualmente é apresentado por um conjunto de fatores de risco, né? Cardiovascular, usualmente relacionados à deposição central de gordura e à resistência à insulina. Então, a síndrome metabólica, ela envolve o quê? Obesidade, dislipidemia, hipertensão e hiperglicemia. E a resistência insulínica, que é uma coisa que se fala muito, né, na diabetes, ou a hiperinsulinemia, ela já foi apontada aí como a chave do desenvolvimento da síndrome metabólica. E trata-se de uma condição em que as quantidades crescentes de insulina são necessárias para que a resposta biológica normal seja alcançada, tá? Então, pessoal, embora a resistência insulínica não esteja presente em quase todos os... esteja presente em quase todos os casos aí de diabetes, tá? Ela está presente, né, na maioria dos casos da diabetes do tipo 2, né? A maior parte dos indivíduos com resistência insulínica ainda não tem hipoglicemia, isso é importante a gente saber, mas cursa com a síndrome metabólica e tem risco de desenvolver a diabetes do tipo 2. Então, vamos lá, o que é diabetes? É uma doença, eu coloquei uma explicação para vocês, bem facinho, né, de como que funciona, como acontece, tá? Em relação à diabetes. Ela é uma doença aí que ela é do metabolismo da glicose, tá? E ela está relacionada com problema onde? No pâncreas, que é um órgão, né, produtor da insulina, tá? É uma glândula produtora de insulina, que é um hormônio que vai lá e coloca o açúcar para dentro das nossas células, né? Para as células do nosso organismo, que remove o açúcar do sangue para a nossa célula, para que essa glicose, que é o açúcar, para ela ser utilizada pelo nosso organismo para fornecer energia. Então, uma definiçãozinha sobre ela, né? Ela está relacionada aí com a parte endócrina do nosso pâncreas. Ela é um estado do aumento crônico de glicemia, que são os nossos níveis de glicose aumentados no sangue, tá? E isso acontece resultante de graus variáveis de diminuição da secreção de insulina, que é associado aí a uma menor utilização periférica da glicose, principalmente onde? Nos músculos e no tecido adiposo, né? No tecido de gordura. Assim também como maior produção de glicose no nosso fígado. Então, na verdade, ela não se trata aí de uma doença única, tá? Mas de um conjunto de doenças com uma característica em comum, que é o quê? O aumento da concentração de glicose no sangue, provocada aí por duas situações, que vamos lá, a primeira situação é diabetes do tipo 1, que é associada aí à destruição das células pancreáticas, que são as produtoras de insulina, né? As células betas, então ela é uma doença autoimune. O pâncreas, ele produz pouca ou não produz insulina, tá? Então, tem essas duas situações, ou produz um pouquinho ou não produz nada. Então, a instalação da doença, ela ocorre aí mais na infância, adolescência, né? E a pessoa é insulino dependente. O que é isso? Ela depende da insulina, tá? Para o controle. E ocorre aí em cerca de 5 a 10% dos diabéticos. Aí tem a diabetes do tipo 2, que resulta a resistência à insulina, a deficiência e de deficiência na secreção dela, tá? E ocorre aí em cerca de 90%. Então, você vê que, né,
temos mais diabetes tipo 2 do que diabetes tipo 1. Né? Então, tem 90% aí dos diabéticos, ela está geralmente relacionada ao excesso de peso. Então, temos também aí alguns outros tipos de diabetes, tá? Que é a diabetes gestacional, que ocorre aí durante a gravidez, né? Que na maior parte dos casos é provocado aí pelo aumento excessivo do peso da mãe. Outros tipos específicos de diabetes, que são de causas mais raras, tá? São endocrinopatias, que são doenças endócrinas, são por medicações, por exemplo, casos induzidos de diabetes pelo uso excessivo de glicocorticoides, né? Que foi muito usado aí, né, na pandemia. Então, acabou desencadeando aí a diabetes nas pessoas. Diuréticos, beta-bloqueadores, contraceptivos, dentre outros. Doenças do pâncreas exócrino, como, por exemplo, a fibrose cística, pancreatite e neoplasias. Defeitos genéticos, né, que podem ser na função da célula beta, como também defeitos genéticos na ação da insulina. Tá? Então, temos esses outros casos que são mais raros, mas temos. Então, algumas observações importantes. A diabetes ela é uma epidemia aí a nível mundial. Tá? E a tipo 2 é a forma mais comum, né? Que não é insulino dependente. 50% da população diabética ainda não foi, olha que curioso, não foram diagnosticada. Então, quer dizer, o que significa? Que a gente só conhece aí 50% das pessoas, os outros 50% a gente ainda não conhece. Em 2020, a estimativa era de 9,3% dos adultos, que dão aí, olha, que eu coloquei, assombrosos 463 milhões de pessoas que vivem com diabetes, que viviam com diabetes. Isso em 2020, agora em 2022, né, esse número cresceu muito mais. Então, além disso, 1 milhão de crianças e adolescentes com menos de 20 anos apresentam diabetes do tipo 1. Então, a tipo 1, né, é a dependente da insulina. Então, veja aí o alto índice, né, de pessoas com diabetes. Tá, então, vamos lá falar um pouquinho sobre as condições desencadeantes, os fatores de risco. Tá? O primeiro fator de risco que eu coloquei aqui para vocês é a idade, né? O risco de diabetes aí do tipo 2, ela aumenta aí com a idade, especialmente ali por volta dos 40, 45 anos, tá? Porque essas pessoas, elas tendem o quê? A se exercitar menos e a ganhar mais peso. Tá? Então, outro fator é o peso, a distribuição de gordura. Pessoal, a gordura abdominal é uma gordura muito perigosa para a saúde em diversos sentidos, não só para diabetes, para doenças cardiovasculares e por aí vai. O sedentarismo, né, que é a falta de atividade física regular, que eu sempre falo para vocês, se exercitem, se reconectem com a natureza, façam alguma coisa para vocês se moverem, não precisa ser nada pesado, tá? Algo apenas para mover o seu corpo. O histórico familiar, a pré-diabetes, a diabetes gestacional, a obesidade, inclusive, né, a obesidade infantil. Então, temos que tomar muito cuidado com as nossas crianças, tá? Porque as células adiposas são adquiridas ali logo quando você é bebezinho, um bebezinho gordinho não é mais sinal de saúde. Então, vamos cuidar para as crianças tenham saúde, tá? A obesidade é igual a célula adiposa, que futuramente vai ser, infelizmente, pode ser igual pode ser, né, gerar alguma doença. Tá? A hipertensão, níveis altos de colesterol, de triglicérides, medicamentos à base de cortisona e, como tudo, o estresse emocional, né? O estresse, ele está aí também como um grande vilão. Sinais e sintomas. Então, eu coloquei aqui para vocês uns sinais e sintomas que são decorrentes aí, né, da diabetes, a poliúria. O que é poliúria? É quando a pessoa ela urina demais, tá? E com isso ela pode se desidratar. E aí, o que vai acontecer se ela se desidratar? Ela vai começar a sentir muita sede, que é chamado, né, de polidipsia. Também tem o cansaço, a falta de energia, né? A fadiga ali, a perda de peso, a polifagia ou hiperfagia, que é uma fome frequente,
alterações visuais, visão embaçada, impotência sexual, mau hálito, cetoacidose diabética, né, que é diabetes tipo 1, infecções fúngicas na pele, na unha, né, com micose, por exemplo, feridas especialmente nos membros inferiores, que demoram para cicatrizar, neuropatias diabéticas provocadas pelo comprometimento das terminações nervosas, eu vou estar falando também sobre isso, e distúrbios cardíacos e renais. Então, esses são sinais e sintomas que devemos o quê? Prestar muita atenção. Então, algumas complicações da diabetes, isso é muito sério. O tratamento correto da diabetes significa manter uma vida saudável, tá? Evitando diversas complicações que surgem aí, né, em consequência do quê? Do mau controle da glicemia. Então, o diabético, ele tem que controlar a glicemia dele, tá? Então, o prolongamento da hiperglicemia, que são essas altas taxas de açúcar, né, no sangue, pode causar aí sérios, importantes danos aí para a saúde da pessoa. Então, vamos citar aí, né, os principais danos que podem causar e que eu escuto muito as pessoas virem me perguntar, e as pessoas já estão aí com esses danos, né? Eles não são só a diabetes ali, eles já estão com retinopatia e algumas outras. Então, vamos lá. Retinopatia diabética, o que significa? São lesões que aparecem aí na retina do olho, podendo causar o quê? Pequenos sangramentos. Olha o perigo. E como consequência, o que acontece? A perda da acuidade visual. Temos o que? A nefropatia diabética. Nefro é ligada aos rins, é renal. Então, é uma doença renal que crônica, que são alterações dos vasos sanguíneos dos rins que fazem com que haja perda de quê? De proteína pela urina. Então, o órgão pode reduzir sua função o quê? Lentamente. Então, você vai perdendo a função dele lentamente. Porém, de uma forma o quê? Progressiva. Então, até o quê? Até a paralisação total. Então, tem pessoas que precisam fazer hemodiálise nesse caso. Então, a neuropatia diabética, que é muito comum, muito no diabético. Aquele que, né, não controla a sua glicemia. Então, o que é isso? Os nervos, eles ficam incapazes de emitir e receber as mensagens do nosso cérebro e vão provocar sintomas como o quê? Quais são os principais sintomas da neuropatia? Um formigamento, uma dormência, uma queimação nas pernas, nos pés, nas mãos, algumas dores locais, um desequilíbrio, enfraquecimento muscular, traumatismo dos pelos, baixa pressão, distúrbios digestivos, excesso de transpiração e impotência. Então, a neuropatia periférica é também bem grave. Temos o pé diabético, que também é bem comum. Ocorre numa área machucada ou infeccionada nos pés, que desenvolve uma úlcera, né? Que é uma ferida. E seu aparecimento pode ocorrer quando a circulação sanguínea é deficiente e os níveis de glicemia são mal controlados, tá? Qualquer ferimento nos pés deve ser tratado imediatamente, pessoal, rapidamente, para você poder evitar o quê? Problemas maiores, como, por exemplo, uma amputação, né, do seu membro afetado. Muitas pessoas, às vezes, amputam o pé ou a perna, né, por conta disso. Então, qualquer sinal tem que correr rapidamente. Então, doenças cardiovasculares também são muito comuns, que é o infarto, né? Que é o infarto do miocárdio, e o AVC, que é o acidente vascular cerebral, que ocorre aí quando os grandes vasos sanguíneos são afetados, que leva à obstrução, que leva à aterosclerose dos órgãos vitais, como o coração e o cérebro. Então, o bom controle da glicose, somado ao quê? A uma atividade física e medicamentos que podem combater, né, a pressão alta e o aumento do colesterol, e a suspensão do tabagismo, que é muito importante, são medidas imprescindíveis de segurança. Então, a incidência desse problema é de 2 a 4 vezes maior em pessoas com diabetes. Infecções.
O excesso de glicose, ele pode causar danos aí no nosso sistema imunológico, que aumenta o risco das pessoas com diabetes contraírem algum tipo de infecção, tá? Isso vai acontecer por quê? Porque os glóbulos brancos, né, que são responsáveis aí pelo controle dos vírus e bactérias, eles vão ficar menos eficazes, né, com a hiperglicemia. Então, o alto índice de açúcar lá no nosso sangue é propício para que esses fungos e essas bactérias se proliferem em áreas como, por exemplo, da nossa boca, na gengiva, no pulmão, na pele, nos pés, nos genitais e o local de incisão, né? E de local de incisão cirúrgica, como por exemplo, tá? Então, muita atenção no controle da nossa glicemia. Então, vamos falar agora dos tratamentos, tá? Quais são os tratamentos? Em primeiro lugar, dieta. Dieta não é dieta de emagrecer, dieta é uma alimentação saudável, balanceada, tá? Controle, tá? O diabético, ele tem que ter um controle, aliás, todos têm que ter um controle, ninguém pode sair comendo aí em demasia, sabe? Vamos se alimentar com consciência, tá? Praticar atividade física excelente para a saúde dos diabéticos, uma mudança no estilo de vida, né? E a dieta atividade física entra como uma mudança no estilo de vida. O que também entra? Controlar nossos humores, tá? É menos estresse. Isso é muito importante, menos estresse. Tratamento alopático, né, que é a medicina tradicional, no caso a insulina, né, os medicamentos pertinentes aí ao tratamento do diabético. E o tratamento fitoterápico, né, pelas plantas. Eu vou falar para vocês hoje bastante sobre fitoquímicos. Então, vamos lá falar das vitaminas, minerais e fitonutrientes que temos aí na formulação do genoxidil, que são muito importantes para quem tem diabetes, tá? Muitas pessoas, elas têm o que? A necessidade aumentada de algumas vitaminas, minerais. E, às vezes, também elas não consomem esses nutrientes que elas precisam, elas deveriam, tá? Então, as pessoas com diabetes, elas deveriam se alimentar de certos alimentos, mas elas não se alimentam, tá? Então, pessoas que vivem com doenças crônicas, como o caso da diabetes, muitas vezes elas têm mais estresse oxidativo e precisam de mais vitaminas e minerais específicos. Então, vamos falar deles. Comecei pelas vitaminas, pela vitamina B1, que é a tiamina. Ela é uma vitamina que está muito relacionada com a doença. As pessoas que vivem com diabetes, muitas vezes têm uma tendência a ter níveis baixos, né, de tiamina, tem níveis menores de tiamina aí no sangue, tá? E ela está muito relacionada ao quê? A neuropatia periférica nervosa, né? Que são os danos nervosos que se relacionam aí com o aumento de açúcar no sangue a médio e longo prazo das pessoas que vivem com diabetes. Então, o que vocês precisam fazer? Quem tem diabetes? Observar no exame como está seu nível de B1. Isso é muito importante para garantir que você... Então, e também outra forma de você garantir é que você consuma as boas fontes dela no dia a dia, juntamente com uma suplementação de procedência, certo? Boas fontes dela pode ser a carne suína, bovina, ovos, grãos integrais, legumes e alguns vegetais, especificamente a couve-flor, tá? Aspargos, couve e a laranja. A vitamina B12, que é cianocobalamina, é uma outra vitamina também de extrema importância para quem vive com diabetes, sendo que a sua deficiência ela pode estar relacionada mais uma vez com a neuropatia periférica, né, do diabetes. E algumas questões como, por exemplo, incômodos nas mãos, nos pés, né? Pois as pessoas que têm essa neuropatia, como eu citei, elas têm o quê? Esse pé fica com o pé queimando, com o pé coçando, formigando. Então, isso é um sinal, né, de uma neuropatia. E muitas vezes pode estar relacionado, sim, com a carência da B12. E as fontes são carne, peixes, ovos, produtos lácteos, né? E veganos e vegetarianos restritos, muita atenção no consumo, né? Visto que aí a maior fonte, né, de vitamina B12 está ali de origem animal. Atenção para a vitamina D,
porque alguns estudos já verificaram que existe alguma correlação entre os níveis baixos de vitamina D e o aparecimento da diabetes. Então, veja a importância de termos aí, né, um consumo de vitamina D, né, que é muito mais difícil, né, e também tomar no solzinho, isso é muito importante. Então, vamos lá. Também os níveis cronicamente baixos de vitamina D por muitos e muitos anos podem levar o quê? A maiores riscos de complicações de diabetes e até a morte prematuramente, né, do que os níveis de vitamina D se eles estivessem ali adequados. Então, se você tiver com nível baixo, uma pessoa com diabetes, ela pode morrer prematuramente, certo? Então, atenção na vitamina D. E quais são as fontes de vitamina D? Gema de ovo, óleo de peixe, alguns peixes gordos de águas mais profundas, tá? Então, aqui muito importante, pessoal, lembre-se que o sol também ajuda a converter a vitamina D, que nós já produzimos de uma forma mais ativa. Então, sempre vamos tomar no solzinho ali pela manhã, né, das 7 às 10 da manhã, ali aquele solzinho das 16 horas, né, que é um sol mais saudável, vamos se dizer, que isso vai fazer muito bem, não só para o diabético, mas para todas as pessoas. A vitamina C, tá, que é o ácido ascórbico. Ela pode ajudar o quê? A regularizar os níveis de sorbitol do sangue, que quando eles estão aí aumentados, podem levar a algumas complicações, inclusive relacionadas ao quê? À nossa visão. Então, para muitas pessoas que vivem com diabetes, tem que prestar muita atenção. Então, manter os níveis de vitamina C no dia a dia acaba não sendo uma tarefa difícil, né? Porque nós temos muitas fontes de vitamina C, né? As opções aí, a gente tem uma gama de opções aí, e com baixa quantidade de carboidrato, que isso é importante. E eu coloquei alguns para vocês como exemplo, que é o limão, o maracujá, a laranja, a tangerina, né? Que é a pocã, que tem muitos nomes, mexerica. E o pimentão, pessoal, muito bacana. Essa dica, o pimentão é um vegetal riquíssimo em vitamina C. E os vegetais frescos também são bem ricos em vitamina C. A vitamina E, que é o tocoferol, ela é um antioxidante natural, muito potente, que vai ajudar no quê? A oxigenar melhor o sangue e combater os radicais livres, para o quê? Melhorar a eficácia da insulina. Então, estudos demonstram que a diabetes é acompanhada por um aumento, né, do dano oxidativo em todos os compostos biomoleculares. E o aumento do estresse oxidativo contribui aí para o desenvolvimento das complicações diabéticas. O principal antioxidante que quebra a cadeia lipossolúvel é o tocoferol, que é a vitamina E. É deficiente naquele que tem diabetes. O tocoferol é deficiente. Então, estudos de intervenção humana indicaram que a vitamina E ela tem um papel muito importante em melhorar a função endotelial, o fluxo sanguíneo da nossa retina e a disfunção renal. Então, é muito importante também a vitamina E. Tá? Um estudo publicado em uma revista de pesquisa clínica e diagnóstica descobriu que a suplementação de vitamina E tem um papel importante em retardar o aparecimento daquelas complicações que eu citei diabéticas, bem como também retardar a progressão, né, de outras complicações. Então, por isso, a vitamina E é importante vitamina para diabéticos, além de poder ajudar a prevenir doenças cardíacas, renais, oculares, né, todos muito comuns aí na diabetes, principalmente na do tipo 2. E ela é uma vitamina o quê? Lipossolúvel, né? Solúvel em gordura. Então, conseguimos através do quê? De boas fontes de gordura, como abacate, oleaginosas, nozes, castanhas, sementes e alguns peixes gordos, como salmão fresco e atum. Temos a biotina, ela pode ajudar, a biotina também é muito importante, ela pode ajudar a manter os níveis de açúcar do sangue o quê? Mais estáveis, mais controlados, né? Que é o que os diabéticos precisam. Aliás, todos, né? Mas os diabéticos principalmente. Então, é importante que você sempre verifique
como anda também seus níveis de biotina e garanta que consuma as boas fontes através da alimentação e da suplementação. Inclusive, para algumas pessoas, pode ajudar a melhorar o quê? A sensibilidade à insulina, também facilitando o quê? O melhor controle. No diabetes tipo 2, pesquisas e estudos científicos mostraram que a biotina ela pode ajudar a reduzir a resistência à insulina e a melhorar a tolerância à glicose. E junto com quem? Com cromo, controla os níveis de glicose no sangue. Boas fontes de biotina, quem são? Ovos, amêndoas e castanha de caju. Então, os fitonutrientes. Então, qual que é a principal função dos fitonutrientes aí, né, para diabetes? É reduzir esse estresse oxidativo, a formação de radicais livres no nosso organismo e vai proteger as células, otimizando o metabolismo e também atuar tanto na queima de gordura corporal quanto no ganho de massa magra. Então, veja a importância. Eu peguei alguns dos fitoquímicos, dos fitonutrientes fitoquímicos, né, que nós temos na formulação de anoxidil, e eu linkei com alguns minerais para que vocês também conheçam, né, não só os fitoquímicos, mas também o benefício dos minerais aí para a saúde dos diabéticos. Primeiro é a espirulina, que é uma alga unicelular que cresce e se multiplica em meios naturais, né, águas naturais em meio alcalino. Ela é considerado, olha isso, pessoal, ela é considerado o alimento mais completo do planeta. Conhecida por todo mundo, por quê? Pelo seu alto teor de quê? Proteínas, vegetais, vitaminas, minerais, clorofila, enzima, antioxidante, todos em perfeita harmonia. Então, ele é um alimento que verde escuro e a sua posição cromática é derivada de uma combinação de pigmentos, que é a clorofila, que é o verde, a ficocianina, que é o azul, e carotenoides, que é amarelo, laranja e vermelho. Tá? A composição dela, proteínas entre 60% a 70%. Então, ela, né, tem um alto teor de proteína, ela é hiperproteica, contém 8 aminoácidos, são essenciais e ali em perfeito equilíbrio, né? Como a presença de quem? Do triptofano, que é muito importante, entre outros. E os 9 aminoácidos não essenciais, né? Mas que também estão ali em equilíbrio. Os lipídios, o teor de espirulina é 5%, então ele é muito baixo, tem um teor muito baixo de gordura. Isso indica que ela contém menores quantidades, né, de gordura do que qualquer outro alimento aí contendo proteínas. Então, ele tem muito mais proteína e quase nada de gordura. A presença de 10 gramas de espirulina fornece apenas 36 calorias e 0 colesterol. Então, veja como a espirulina é muito interessante. Clorofila, propriedades conhecidas como purificadoras do sangue do nosso corpo, né? Limpando, apoiando as funções orgânicas em nossos tecidos e órgãos. E ela absorve e armazena toda a energia solar que chega até ele, causando um efeito antisséptico natural. Então, essas são uma das composições da espirulina. Temos mais. Fitonutrientes, ele é comprovado cientificamente, né? Ele é um fitonutriente, os benefícios dos fitonutrientes que proporcionam aí ao organismo vivo, como polissacarídeos, sulfopolissacarídeos e glicosacarídeos. Glicolipídios, desculpa. Gerando aí uma sensação de quê para a pessoa? Bem-estar, né? Gerando uma sensação, é saúde, é bem-estar. Temos aí os antioxidantes, como, por exemplo, o beta-caroteno, que participa do quê? Da eliminação dos radicais livres também, que ajuda aí também a retardar o envelhecimento e fortalece nosso sistema imunológico. Complexo de vitamina. A espirulina é considerada a fonte mais rica de B12, que é a cianocobalamina, vitamina B6, niacina, biotina, ácido pantotênico, ácido fólico, inositol e vitamina E. A espirulina é muito rica, tá? E ela é a fonte mais rica de ferro, cerca de 20 vezes maior que os alimentos que contêm ferro, tá? Além disso, o ferro contido na espirulina é facilmente aí absorvido pelo nosso organismo, praticamente o dobro do que os outros alimentos que contêm ferro.
Tá? Ela também contém aí cálcio, magnésio em grandes quantidades, também contém zinco, cromo, cobre e selênio em menores quantidades, mas contém, né? E que, como não se bastasse, ela é tão perfeita que ela é pobre em iodo e sódio, né? Que não são bons aí para o nosso organismo em excesso, né? Então, ela é pobre nisso. Então, essa gama de minerais, ela apresenta esse equilíbrio perfeito e que também participa ativamente dos ciclos biológicos. Aí vamos falar do selênio, né, que eu citei ali na espirulina, vamos falar de alguns minerais que contemos ali na espirulina, tá? O selênio, quanto à participação dos minerais, ele destaca-se o efeito dele como um nutriente importante na prevenção das disfunções metabólicas que é presente aí na diabetes. Tá? Nesse sentido, estudos mostram a atuação desse composto, principalmente pela sua ação direta ou indireta sobre o estresse oxidativo, que é muito importante, né? Que é um importante aspecto aí fisiopatológico da resistência à insulina. Então, ele é um elemento de traço essencial, conhecido principalmente por suas atividades antioxidantes, anti-inflamatórias, quimiopreventivas e antivirais, quimiopreventivas, né? Quimioterapia, né? Para pessoas que estão no tratamento de quimioterapias. É essencial para a síntese e função de selenoproteínas, que desempenham aí um papel relevante na defesa antioxidante e auxilia também, né, na redução do dano oxidativo. Ele também participa do metabolismo da tireoide, da glicose, da imunidade celular e da função reprodutiva. Quais são as fontes? Castanha do Pará, trigo, arroz, gema de ovo, sementes de girassol e frango. Zinco. O zinco é super interessante, pessoal, porque ele está relacionado muito também ao metabolismo da insulina, além de ser muito benéfico aí para a saúde, né, e para a imunidade como um todo, visto que hoje em dia a gente tem que se preocupar muito com a nossa imunidade, né? Porque cada dia aí são mais doenças aparecendo, são vírus, bactérias, então a gente precisa sim reforçar, blindar, né? Tentar blindar ao máximo, né, a nossa imunidade. Então, quem vive com uma doença crônica deve evitar pegar outras doenças e ter outras complicações. E o zinco é importante, né, porque ele vai fortalecer aí o nosso sistema imunológico. Então, fontes aí, boas fontes de zinco, semente de abóbora, podem ser também carnes, como de cordeiro, oleaginosas, né, que são quem? Nozes, castanhas do caju, castanhas do Pará e etc. O cromo, alguns estudos têm demonstrado que pessoas com diabetes tipo 2 possuem níveis mais baixos de cromo no organismo do que pessoas não diabéticas. Então, outros estudos mostraram que tomar suplementos com cromo aumenta a ação metabólica da insulina, ajudando a diminuir os níveis glicêmicos, né, que é o açúcar aí no nosso sangue. E também diminui os fatores de risco para doenças cardiovasculares, que é muito comum aí nas pessoas diabéticas. O ácido ascórbico, que é a vitamina C, ela aumenta a absorção do cromo. Então, você tomar aí um suco de laranja após a sua refeição, né? Pode ajudar. E você também comer a fruta, né? Também pode lhe auxiliar. Quais são as boas fontes? Frutas, vegetais, oleaginosas, levedura de cerveja, aveia, fígado bovino e gemas de ovos. Agora, o licopeno. O licopeno é um pigmento vegetal, que ele é solúvel em gorduras, que confere aquela cor vermelha, né, que dá característica ali para o tomate, a melancia, e em menor proporção, né, em outras frutas e vegetais. Ela pertence à família dos carotenoides, né, como o beta-caroteno. Possui propriedades antioxidantes, que vai atuar e vai ajudar o quê? Proteger as células humanas do estresse oxidativo, né, que é produzido pela ação dos radicais livres. Atua como um poderoso eliminador de radicais livres, reduzindo o dano oxidativo dos nossos tecidos. Então, diversos estudos têm demonstrado vários benefícios atribuídos ao licopeno, como o quê? Redução da glicemia, dislipidemia, inflamação e em biomarcadores relacionados ao estresse glico-oxidativo. Então, diante do exposto, o licopeno surge como uma opção que terapêutica
complementar e muito interessante ao quê? Aos fármacos já utilizados no tratamento da diabetes, tá? Então, ele entra aí, né, como importante, né, com uma extrema importância no tratamento aí medicamentoso, né, quando a pessoa precisa aí no caso da diabetes. Extrato de clorofila. A cor verde presente nas plantas se dá à clorofila, que pertence à família de pigmentos encontrados em cianobactérias, organismos que têm plastídeos em suas células, inclusive plantas e vários grupos de protistas, entre os quais se encontram as algas, tá? Ela é antioxidante, tá? Ela é conhecida pela sua propriedade, o quê? Oxirredutora, né? Que ao bloquear aí os radicais livres, ela exerce aí o seu efeito antioxidante, que vai ajudar o nosso organismo a retardar, como, por exemplo, o envelhecimento, tá? Ajuda na correta circulação. A estrutura dela, né, que é um anel de porfirina, ela tem aí no seu núcleo o quê? O magnésio, que é um mineral necessário para a transmissão adequada de impulsos elétricos que vão regular a nossa frequência cardíaca e melhoram o funcionamento do nosso coração. Portanto, portanto, né, do nosso sistema circulatório. Também previne a contração dos vasos sanguíneos, diminuem a pressão arterial e, em geral, contribuem significativamente para a redução dos riscos cardiovasculares. O magnésio. Magnésio é um outro mineral que o que ele faz? Ele ajuda a deixar os nossos ossos mais fortes, melhora a nossa imunidade, o sistema cardiovascular, que também é muito importante para quem vive com diabetes, né? Manter o sistema cardiovascular ali forte. Então, outro detalhe importante é que os níveis baixos de magnésio no nosso corpo pode levar aí uma resistência à insulina, o que é ruim, né? Tanto para quem vive com diabetes tipo 1 quanto a diabetes tipo 2, porque essa incapacidade do seu corpo de utilizar a insulina de maneira correta vai afetar no todo. Então a gente deve manter ali bons níveis de magnésio, boas fontes de magnésio, cereais integrais, sementes de abóbora, de gergelim, girassol, arroz integral, feijão e as oleaginosas. Curcumina é um corante natural, né, derivado da cúrcuma, tá? Ela é cultivada principalmente na Índia, que é usada desde a antiguidade em diversas aplicações. É conhecida por suas funções antitumorais, antioxidantes, antiartrite e anti-inflamatória. É muito benéfica para diabéticos, tá? Porque, de acordo com alguns estudos mais recentes, tomar cúrcuma para diabetes pode reduzir o dano oxidativo no cérebro e proteger as células dos danos causados por níveis cronicamente elevados de glicose no sangue. E também pode melhorar a secreção da insulina, né? E reduzir a produção de glicose. Astaxantina, que é um carotenoide, né, pertencente à série de fitoquímica aí de quem? Dos terpenos, tá? Ao contrário de alguns carotenoides, ela não se converte em vitamina A, que é o retinol, no corpo humano, tá? Ela é um poderoso antioxidante, cerca de 10 vezes mais do que os outros carotenoides. Ela é lipossolúvel, que ela é solúvel em gordura. Então, tem alguns estudos, né, que ela tem um alto poder antioxidante, né? Estudos demonstram, e pode prevenir ou reduzir diversas doenças, e ainda demonstra efeitos benéficos no metabolismo do colesterol e lipídios. O resveratrol. Resveratrol é uma fitoalexina que é presente aonde? Nas uvas, produtos derivados como vinho e outros alimentos como ostras, amendoim, cacau, nozes. Atualmente é alvo de inúmeros estudos devido aos seus efeitos no aumento da expectativa de vida, né? Ele é antioxidante devido a esse poder, ela ajuda aí a nos proteger contra as doenças cardiovasculares. E alguns experimentos de laboratórios sugerem também, né, que ele tem algumas propriedades neuroprotetoras, tá? Ele é anti-inflamatório. Olha que importante isso que eu vou citar. Esses efeitos anti-inflamatórios se devem à ação contra as prostaglandinas, que são substâncias químicas envolvidas em diversos processos fisiológicos, inclusive na dor. Então, isso significa que o quê? O resveratrol, assim como os anti-inflamatórios não esteroides, reduz o quê? A inflamação e a dor. Então, veja como ele é
muito bacana o resveratrol. Então, pessoal, para finalizar, eu coloquei algumas recomendações para vocês, tá? De extrema importância. O tratamento do diabetes, ele exige, além do acompanho médico especializado, né, cuidados de uma equipe multidisciplinar, né, que envolve outras especialidades, tá? Então, procure sempre seguir as orientações aí desses profissionais. A dieta alimentar, ela deve ser observada criteriosamente, tá? Por que vocês precisam fazer? Procurar ajuda, né, de um nutricionista para poder elaborar um cardápio adequado para vocês, tá? Para cada caso, entendeu? É individual, cada pessoa precisa, né, ali, segundo os seus exames, né, você precisa ali ter um controle, né, da sua alimentação, um controle de carboidrato e etc. Então, não é necessário que você se prive aí por toda a sua vida de alimentos de que você gosta, né? Uma vez ou outra você pode consumir, mas isso tem que ter um autocontrole, porque senão a pessoa vai ter aí, nossa, inúmeras consequências, tá? Faça uso de um suplemento de procedência com certificações, isso é o mais importante, para poder garantir que ele é realmente benéfico. Então, procure um programa regular de exercício, né, de exercício físico, que isso vai ajudar muito a controlar o seu nível de açúcar no sangue. Isso coloque aí como prioridade na sua vida. Uma coisa muito importante que eu coloquei aqui para fumantes, né, tabagistas. O fumo provoca estreitamento das artérias e veias, né? Então, como o diabetes compromete a circulação dos pequenos vasos sanguíneos, né, que é a retina e os rins, e dos grandes vasos, que é o coração e o cérebro, fumar pode o quê? Acelerar o processo do aparecimento das complicações provenientes da diabetes. E o controle da pressão arterial e dos níveis de colesterol e de triglicérides devem ser feitos com regularidade. Medicamentos à base de cortisona aumentam os níveis de glicose no sangue. Pessoal, não se automedique em qualquer circunstância. Procure um médico, procure alguém que esteja habilitado, capacitado, certo? É um perigo. E aí eu deixo para vocês uma informação importante para os diabéticos, tá? O diagnóstico precoce, pessoal, ele é o primeiro passo para o sucesso do tratamento. Então, se você tem alguns sintomas, né, procure um médico para você saber se você tem ou se você não tem. Não deixe isso, né, passar, não deixe isso levar, porque as complicações vão vir. Infelizmente, algumas pessoas elas acabam deixando, né? E aí complicações, situações muito mais graves vêm ocorrer por falta aí de cuidado. Então, não minimize seus sintomas, procure logo um serviço de saúde, se está urinando demais, sentindo muita sede, muita fome, não custa procurar aí, né, uma orientação, um serviço de saúde para te auxiliar, te ajudar, tá? Uma outra questão que eu gostaria de mencionar, para finalizar, é que quando a pessoa tem uma ferida, por exemplo, nós temos aí muitos relatos de pessoas que maceram o genoxidil e colocam sobre a ferida e estão tendo, assim, resultados fantásticos, né? E diabético tem uma dificuldade aí, né, para cicatrização de feridas. Então, caso você que esteja me ouvindo tenha um problema, ou tenha um conhecido que tenha esse problema, indique para que use dessa forma também, né? Não só administre apenas via oral, mas que faça dessa forma, que vai ser também bem bacana, bem benéfico e vai ajudar aí na cicatrização mais rápida, né?